O item 99, agora na página 126. O título diz: Papa Inocêncio VIII e a perseguição aos anabatistas. Lembre-se que o nome, né, Inocêncio, já é um nome na história assim, que se destaca na perseguição. Eu mostrei para vocês, quando nós estudamos esse Inocêncio III, que ele é, assim, na história, comparado a Adolf Hitler, Mussolini, Gengis Khan, e diz que ele matou mais, porque ele foi o que começou a, vamos dizer, reforçar, dar um reforço à perseguição aos anabatistas. Não? Ele que começou a assinar bulas de perseguição aos cristãos, então foi um grande matador de anabatistas. Bom, o ano é 1484. O comentário diz: a vida religiosa e as doutrinas é foco desse estudo, mas não podemos deixar de falar sobre o sistema político que governava Roma. Como eu disse, o destaque é a questão doutrinária. Vocês verão, tem muitas questões que eu nem comento em sala de aula, né, sobre a vida dos papas. Como nós vamos estudar, por exemplo, o Papa Leão X, que vai excluir Lutero. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que historiadores conceituados dizem que ele era homossexual. Eu não botei isso no livro, isso, vamos dizer, a questão aqui é doutrinária. Mas, principalmente a questão política, eu falo que a gente não pode deixar de comentar, porque, como eu tenho dito para vocês, a Igreja Católica, ela é um movimento político-religioso. Ela, até hoje, ela tem um Estado, o Estado do Vaticano. Tem até uma história interessante aqui no Rio de Janeiro, quando teve aquele prefeito maluquinho aqui, o César Maia, ele colocou uma lei que não podia ser aberto templo religioso no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Então, muitos cristãos ficaram sem poder abrir igrejas lá. Até que, num determinado momento, abriram uma igreja católica. Aí os cristãos que viram, mas espera aí, disseram que não podia abrir templo religioso aqui. Aí foram no prefeito, entraram com recurso, aí o prefeito falou, e é fato, vocês sabiam que não existe igreja católica? Todos esses templos católicos, o prefeito falou, na verdade, são embaixadas do Estado do Vaticano. E assim eles têm uma série de privilégios, porque, por ser uma embaixada, o país tem que arcar com determinados custos. Quando o Papa vem ao Brasil, ele vem de graça, irmãos. Ele vem de graça, porque o governo paga tudo. Há uns 10 anos atrás, a Espanha estava numa crise, aí o Papa ia lá e, claro, era tudo pago pelo Estado. Fizeram um protesto tremendo, aí o Papa resolveu, não, então dessa vez nós vamos pagar. Então, quando você vê uma, entre aspas, igreja católica, ela na verdade não é aberta como uma igreja, é uma embaixada do Estado do Vaticano. E aí o que ocorre, os evangélicos não tiveram o que recorrer, porque isso está na lei, né? O Vaticano tem esse direito, ele abre quantas embaixadas ele quiser. Mas aí, só para complementar essa história, depois abriram um templo de Umbanda. Aí os evangélicos foram de novo no prefeito, né? Seu prefeito, o senhor disse que tudo bem, o templo católico era uma embaixada, mas agora, olha aqui, um templo de Umbanda. Aí o prefeito falou, não, ali não é um templo também. Como assim não é, não? Aquilo ali é um centro de cultura afro.
Então, só os evangélicos se davam mal, né? Então, o Papa, ele é, na verdade, até hoje, um líder político. Até 1800, ele tinha um poder a mais. Ele tinha um poder a mais porque eles eram ligados ao Estado. Eles eram ligados ao Estado diretamente. A partir da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, eles, então, vamos dizer, deixaram de ser ligados ao Estado. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos, eles disseram, olha, nós não queremos uma religião oficial, por isso eles colocaram, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Em 1800, nesse momento, na Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos, que se encerra a perseguição na maioria dos países. A Espanha, por exemplo, que é uma Espanha, ela não fez parte da Revolução Francesa, né? Ela não fez parte. Então a Espanha manteve a perseguição. A perseguição na Espanha, nós veremos a data com precisão, mas parece que termina em 1840. Então a Igreja Católica, irmãos, ela é, na verdade, um grupo político-religioso. E continua sendo até hoje. Continua sendo até hoje. Ok? O comentário prossegue. Inocêncio VIII, Papa de 1484 a 1492, é assim descrito na história. Bom, eu coloco aí para vocês a obra Babilônia, a Religião dos Mistérios. É uma obra importante para vocês terem, e ela descreve claramente como a Igreja Católica é ligada àquela religião pagã antiga. Tá bom? Esse é um dos livros que dão maior destaque ao processo de que a Igreja Católica, como ela ia se assemelhando a cada paganismo, como aconteceu aqui no Brasil, principalmente com os negros africanos, né? O comentário diz: Udron afirma, o Papa Inocêncio VIII multiplicou ofícios eclesiásticos e vendeu-os por vastas somas de dinheiro. Inocêncio foi eleito depois de haver jurado pelo que havia de mais sagrado que respeitaria os direitos dos outros cardeais, que não nomearia mais do que um da sua família, o que já era errado, né? Não, só vou nomear um. E que poria a sé romana em ordem. Bom, é claro que haviam ali católicos, como eu sempre falo para vocês, católicos sinceros. Só que o poder mesmo estava nas mãos dos políticos. Porque os bispos e arcebispos, eles eram normalmente colocados por reis. E aquilo era vendido, os nobres compravam, porque era muito lucrativo ser um bispo. Você recebia os dízimos, você tinha dificuldade de controle, os dinheiros desapareciam e as pessoas, os bispos, enriqueciam. Tem história de bispo ser mais rico que o nobre, que o rei de uma determinada cidade. O historiador prossegue. Mas assim que se viu de posse da tiara papal, ou seja, assim que ele assumiu o cargo de Papa, declarou que o poder do Papa era supremo e que por isso não precisava se sujeitar a nenhuma promessa. A venda de indulgências transformou-se em um negócio vergonhoso. Você veja, nós estamos no ano 1484. Faltam aí 30 anos, 33 anos para a reforma de Lutero. Faltam 33 anos para a reforma de Lutero. Estamos agora na página 126. Faltam 33 anos para a reforma de Lutero. E eu tenho mostrado para vocês que essa venda de indulgências, a simonia, a venda de cargos, isso era um padrão na Igreja Católica, porque tudo era política. A política é um problema. Vocês vejam como a Assembleia de Deus, hoje ela está sofrendo, e existem igrejas
existem convenções, eu não vou citar o nome aqui por uma questão ética, graças a Deus a convenção da qual eu faço parte, não existe um domínio, né? A política está em todos os locais, não é pecado, mas existem algumas convenções que ela está dominada pela política. Existem convenções das Assembleias de Deus que eu mantenho distância dela, porque ela é dominada pela política. A Igreja Católica, então, a Babilônia apocalíptica, ela era totalmente dominada pela política. Tá certo? O comentário prossegue. Fora a política, a sua participação religiosa foi um caos. Inocêncio aprimorou a técnica de perseguição aos anabatistas. Olha só o que esse homem vai fazer, irmãos. Ele achou mais uma forma de persegui-los, acusando-os de bruxaria. É isso mesmo. A partir desse momento, as igrejas anabatistas também serão acusadas de bruxaria. Ele assinou em 1484 a bula Desejando com as mais altas afeições, que ficou também conhecida como Bula de Inocêncio VIII contra os bruxos. Nessa bula, ele reconhecia a existência de bruxas e afirmava que precisava exterminá-las da Europa. Lembre-se que eu tenho mostrado para vocês mais de um caso de reis que eles falavam, não vai matar meus cidadãos, não. Não vai matar meus cidadãos, não, porque caía a arrecadação de impostos. Eu mostrei para vocês documentos de reis que diziam, esses homens não vivem nas tabernas, não se envolvem em briga, por que vocês querem matá-los? Não? Então eles precisavam de um motivo. E agora, coloca eles como bruxos. O comentário prossegue. Essa história foi inventada para justificar a perseguição aos anabatistas. A mortandade de anabatistas vai aumentar por toda a Europa nos séculos seguintes. Os últimos casos bem documentados são as bruxas de Salem, em 1693, nos Estados Unidos, onde um pastor anabatista e 2 membros da sua igreja foram executados como bruxos pela igreja protestante. A igreja protestante, irmão, vocês verão, faltam 30 anos aí para a reforma protestante. Os protestantes vão matar tanto quanto os católicos matam agora, e a história comprova. Eles eram mais cruéis. As torturas dos protestantes eram mais cruéis do que as torturas dos católicos. Não era o primeiro sinal de acusação de bruxaria contra os anabatistas. No ano 1000, estudamos o documento chamado Ritual Católico Romano, que acusava de bruxaria e possessão demoníaca qualquer igreja que praticasse o pentecostalismo, ou seja, acreditasse nos dons espirituais. Aquele documento, irmãos, ele dizia que só a igreja católica podia, por exemplo, falar em línguas espirituais. Ou seja, a Igreja Católica ela nunca negou os dons espirituais. Para vocês verem quantos protestantes são malignos. Eu tenho que ser direto, irmãos. Eu poderia dar volta, ser ético, mas ser ético diante da heresia grave que são os protestantes não dá. Por que que os protestantes, ou seja, os filhos da Babilônia apocalíptica, porque é isso que eles são, por que que eles são piores que a mãe deles? Porque, por exemplo, as torturas, eu já falei, são piores. A Igreja Católica nunca conseguiu negar os dons espirituais. Tanto que eles têm hoje aí os dons espirituais, né, que eles chamam de movimento carismático, tá bom? Porque não faz sentido. Como que a igreja vai viver sem os dons espirituais? Então, uma segunda coisa ruim que você vê nos protestantes é que eles vão negar a atualidade dos dons espirituais. Isso é um pecado gravíssimo, né? Um pecado gravíssimo. Bom, eu cito aí também para vocês um historiador, uma obra em 4 volumes, publicado na Inglaterra em 1838.
O título dela, História das Igrejas Batizadoras, ou a História das Igrejas que só batizam adultos, ou ainda a História das Igrejas Batistas, tá bom? Ele diz, ouvimos, disse o Papa, ele falando desse Papa, tá bom? Inocêncio VIII, né? Ok? Ele diz, ouvimos, disse o Papa, e chegou ao nosso conhecimento, não sem muito desagrado, de que certos filhos da iniquidade, quem são esses filhos da iniquidade? Vocês vão ver, são as igrejas que não concordam com a Igreja Católica. Seguidores daquela abominável e perversa seita simpática de homens malignos, chamados de os pobres de Lyon. Os pobres de Lyon, eu mostrei para vocês, era um dos nomes que os católicos inventavam para as igrejas anabatistas. Eles eram retratados anabatistas que viviam na região de Lyon. E ele prossegue, ou os valdenses, que era outro nome que eles davam aos anabatistas, que há muito tempo se esforçaram em Piemonte e outros lugares para enredar as ovelhas pertencentes a Deus. Então veja como esse homem agia, tá ok?